Olá a todas e todos vestibulandos, vestibulandas, espero que todos estejam bem. Esse vídeo eu vou falar sobre a redação da UFPR, tá? Vou comentar um pouco sobre a prova, lendo o último tema abordado, a proposta de produção textual, e também redações nota máxima, para a gente entender um pouco o critério de avaliação, a proposta de redação em si e também uma estrutura textual de uma redação nota máxima na redação, ou melhor, na prova da UFPR. Bom, galera, aqui como introdução, eu quero só chamar atenção para essa fórmula, tá, de correção e pontuação da UFPR. E nesse caso, a gente tem na redação a nota máxima que o candidato pode chegar é 30 pontos, tá? Então a gente vai avaliar aqui redações nota máxima, lembrando que a nota máxima na UFPR é 30 pontos. Mas uma coisa importante nessa introdução, veja que aqui a gente tem uma porcentagem, tá, de notas médias, né? E a nota de redação, ela tem duas notas aqui, né? A redação em si, que o candidato teve a primeira avaliação e a média foi 24,96, e com recurso o candidato conseguiu subir essa nota para 26,7. Ou seja, a média de nota na UFPR é uma média alta, é uma média que supera a nota mediana, que seria 15, né? Supera aí em 10 pontos ou mais. E nesse caso, a gente percebe que há a possibilidade da entrada de recurso, e esse recurso parece ser bem aceito ali pela banca, né? Já que muitas redações tiveram a mudança de nota para mais. Então, fiquem atentos, galera, a essa nota aqui da redação da UFPR. Então, a gente está concorrendo com candidatos que vão tirar notas acima da média, mas que é possível sempre entrar com recurso para pedir o aumento dessa nota, tá? Seguindo, claro, os critérios, né, de avaliação dessa redação. Bom, eu vou partir, pessoal, de uma apresentação aqui do material que o pessoal de medicina da UFPR cedeu aqui para todos nós que estamos estudando esse vestibular, né? Esse material está disponível na internet, então eu vou partir desse material para falar um pouco sobre essa redação da UFPR, galera. Veja lá que a redação ela é um pouco diferente, tá, da redação do Estado de São Paulo, principalmente Enem e FUVEST, VUNESP, diria, porque ele foge dos padrões tradicionais. Primeiro que a prova de redação ela é chamada de prova de compreensão e produção de texto, tá? Então, galera, evitem, tá, os modelos de prova, principalmente modelo Enem e modelo VUNESP ou FUVEST, tá? São modelos que seguem uma estrutura dissertativa argumentativa que não vai, de fato, casar muito bem com a redação da UFPR. Justamente porque esse modelo ele deve ser escrito em 30 linhas, tá? E o que a gente vai ter na UFPR é uma redação com a máximo de 15 linhas. Ou seja, é uma prova de redação que vai se voltar para a compreensão e a produção textual, né? E essa compreensão ela vai estar muito ligada aos textos base, né? Um texto ou mais textos base. Isso daqui, de fato, é um diferencial em relação à prova do Enem e das estaduais de São Paulo, porque aqui você vai, de fato, dialogar com um texto base, um texto motivador, e a partir da compreensão de uma leitura crítica desse texto é que você vai apresentar a sua opinião e os argumentos que embasam tal opinião, sempre voltada para o texto base, tá? Então esse texto base ele vai ser
um elemento fundamental, muito presente na sua redação. Vamos mais à frente que eu vou mostrar para vocês na prática o uso desse texto da coletânea na sua própria redação, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu estou me apropriando de algumas dicas iniciais que essa cartilha produzida pelos alunos de medicina da UFPR disponibilizaram para todos nós. E aqui a primeira dica é ler mais de 2 vezes o texto base. Essa dica é importante, pessoal, porque, como eu falei, né, o texto base vai ser o nosso norte, tá, para desenvolver a temática na prova de redação. Ou seja, você não tem uma frase temática na UFPR. A frase temática, na verdade, ela não existe aqui. Você vai ter um texto que trabalha um tema, que discute uma determinada temática, apresentando uma tese, um ponto de vista sobre esse tema, vai desenvolver argumentos para defender esse ponto de vista e você, como leitor, tem que entender qual é esse ponto de vista defendido pelo texto e dialogar com esse ponto de vista, ou seja, dizer se você é a favor ou contra, qual é a sua opinião em relação a esse texto base. Então você apresenta esse texto e depois você vai tecer a sua opinião a partir desse texto, concordando ou não com o autor. Nesse caso, galera, vocês já estão entendendo aqui que a prova da UFPR é bem semelhante a uma resenha crítica, tá? Toda resenha é crítica, de fato, e aqui nessa resenha você vai desenvolver uma apresentação do texto base a partir de um resumo desse texto e depois você vai tecer os seus comentários mostrando a relevância desse texto para a compreensão crítica da sociedade, da atualidade, tá? Vamos ver como que isso vai acontecer ao longo do texto. Seguindo, mais alguns pontos aqui, algumas dicas importantes. Primeiro, fique atento aos comandos, tá? Isso é muito importante para o UFPR, que se assemelha muito à Unicamp, né? A Unicamp também trabalha com gêneros, e aqui não vou dizer que a UFPR ela explicita que está trabalhando com o gênero, né? Que ela quer um texto dissertativo argumentativo, né? Que também participe de uma compreensão textual do texto base, mas nesse caso a gente está trabalhando com um gênero bem semelhante à resenha, né? Então veja, é muito importante ficar atento aos comandos da prova, o que é pedido para você, como você vai encarar esses textos base, qual é a relação que tem que ser feita, se você vai discutir esses textos base, apresentar esse texto base, a sua opinião a partir deles, se você vai contra-argumentar a opinião trazida por esses textos base. Isso tudo vai estar na proposta de redação, tudo bem? Vai estar ali no comando da prova. E é muito importante que vocês leiam com atenção o comando da prova. Faça referência, né? Aqui é muito importante, galera, que nesse texto da UFPR, essa redação, você não vai trabalhar apenas o texto base, você vai trabalhar outros repertórios. Só que nesse caso, o texto base, ele é obrigatório que apareça na prova, além de outros repertórios que você vai trazer para embasar a sua opinião, mas nesse caso o texto base, ele vai ser referenciado a partir do título, do autor, da fonte e da data. Então veja que você vai trabalhar, né, uma apresentação desse texto base ou dos textos base, e nesse caso essa apresentação ela faz uma referência direta ao texto, tá? Então você não vai citar o texto da coletânea, você não vai dizer o texto 2, mas você vai citar o autor desse texto, o título do texto publicado, se é um artigo, qual é o título desse artigo e onde ele foi publicado, né? Que jornal, revista, periódico, qualquer veículo de publicação desse texto. Se constar uma data, também pode aparecer, né? Veja que aqui essas referências ao texto base, elas são importantes que sejam
explicitadas na sua introdução, que a gente vai chamar de apresentação da redação, junto com as 10 páginas de texto base, mas não necessariamente você tem que apresentar fonte e data, tá? Pode ser só a fonte ou, né, o título publicado em tal lugar e em tal data. A data é um complemento, tá? Mas é interessante se você conseguir encaixar, também é uma informação bastante relevante. Seguindo, pessoal, veja que eu falei, né, da importância do resumo, ou seja, nessa primeira parte da redação, você vai resumir, sintetizar as ideias principais do texto base, do texto motivador, ou seja, você tem que mostrar uma compreensão desse texto base, mostrar que entendeu a ideia principal, que é a tese, né, do autor, e também os argumentos principais que ele utilizou para embasar a sua tese. Então, nesse caso, perceba que nesse momento da contextualização, que é a primeira parte da sua dissertação, né, nesse caso da UFPR, você vai usar sempre o texto base inicialmente. Os outros repertórios virão depois, não agora, tudo bem? Então, o primeiro parágrafo é destinado para a apresentação do texto base. E depois você vai tecer a sua opinião, seus comentários. Então, veja que a ideia central, né, a tese e os argumentos, elas não estão apenas relacionadas à sua opinião, à sua tese, mas principalmente à compreensão da tese do autor do texto base que você está se referindo, a que você está se referindo, e que vai ser o nosso norte, né, o nosso foco temático nessa redação. Então, se você não tem a frase temática, o que você vai ter como foco e recorte temático para a redação da UFPR é a opinião, é a tese do texto base, ok? Então, fiquem atentos e façam a leitura crítica, mostrando textualmente essa compreensão das ideias principais do texto base. Bom, e na sequência, veremos mais à frente essa estrutura, tá? Certinha. Mas aqui, ó, na sequência você tem uma apresentação da sua opinião também. Ou seja, o seu ponto de vista a partir da leitura deste texto base. E nesse caso, pessoal, você pode tanto usar uma terceira pessoa quanto a primeira pessoa para mostrar a sua opinião. Eu indico que você use a terceira, tá? Não use a primeira. Mesmo que aqui a orientação seja não tenha medo de usar a primeira, é melhor num texto, uma resenha crítica, num texto objetivo, num texto em que você vai tecer comentários, né, a fim de defender o seu ponto de vista sobre o texto. Lembre-se de sempre trazer esse ponto de vista de forma clara, direta e na terceira pessoa. Valeu? Seguimos. Bom, além disso, não se prenda à estrutura tradicional. Como eu falei, a UFPR, ela não se baseia, o vestibular, né, não se baseia nas propostas mais tradicionais que nós temos no Enem e nas estaduais de São Paulo, né? Ela traz uma compreensão de um texto base e a produção textual a partir dessa compreensão crítica. Ou seja, nesse caso, você vai trabalhar com um texto de 15 linhas, então é importante que você trabalhe uma boa contextualização e um desenvolvimento de tese e argumentação sua a partir da tese e da argumentação desse texto base. Ou seja, foge muito da estrutura tradicional. Então, ela não vai ser interessante para a gente aqui, tudo bem? Então, esqueçam aquela redação de introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem? Você não vai trabalhar com essa estrutura. Na verdade, a gente vai ter uma apresentação, que vai valer como introdução, um desenvolvimento de fato, mas aí
sintetizado em um único parágrafo, tá? E uma conclusão que vai ser bem curtinha. E aqui, galera, uma dica bem legal. Acompanhe as provas dessa banca da UFPR, porque eles não só fazem a prova da UFPR também, mas eles fazem a prova da Faculdade de Campo Real, FADEP, UP, etc. Então, deem uma olhada nesses vestibulares. Mas com essas informações que eu vou passar a vocês aqui, creio que já dá para fazer uma boa redação UFPR, galera. Bom, os critérios específicos de correção estão no edital e vamos a ele na sequência. Aqui estão os critérios gerais de avaliação da prova discursiva. Bom, aqui então vejo que a prova se chama Compreensão e Produção de Texto. E nesse caso, a UFPR dá aí uma lista, né, de critérios descritores de nota que, de fato, nos mostra uma compreensão mais global do texto e o que é, de fato, avaliado numa redação de vestibular, mas sem as notas específicas. Então, a gente não sabe bem quais são as notas de cada critério ou como eles são divididos na grade específica de correção. Mas veja lá que a gente já tem aqui uma boa compreensão do que a gente precisa fazer nessa redação da UFPR para tirar uma nota acima da média, né, ou uma nota máxima. Veja, a prova discursiva ela tem por objetivo avaliar a capacidade que o candidato tem de produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, essa é a tipologia textual pedida, né? Nesse caso, o FPR, muito semelhante à resenha. E aqui a gente vai ter um texto que vai ser cobrado, né, a fidelidade ao que propõe a questão, ou seja, o comando da prova, o que foi pedido no comando da prova. E eu vou ler esse comando com vocês do último vestibular. E requer também o domínio de leitura dos textos que servem de base. Então, veja, esse domínio de leitura vocês vão demonstrar no primeiro parágrafo da redação. É lá que vocês vão apresentar as ideias principais desse texto base. É aqui que vocês vão mostrar o domínio de leitura crítica e compreensão textual de vocês. Por isso que é muito importante apresentar as ideias principais do texto motivador. Tudo bem? Então, veja que na sequência é cobrado também a organização global e coerência do texto. Tudo é avaliado de uma vez, mas de forma independente, tá? Nesse caso, a organização ela já está desde o início sendo observada, mas é muito importante que haja uma coerência na relação entre as ideias que são do autor e as suas próprias ideias, né, concordando ou não com a tese do texto base. Nesse caso, você vai trabalhar com coerência o seu texto, vai fazer retomadas de ideias, vai fazer afirmações com conclusões, e essas afirmações elas vão ser embasadas em justificativas, em exemplos, em explicações, tudo bem? Lembrem-se que vocês estão trabalhando no gênero textual dissertativo argumentativo, por isso a terceira pessoa, tá, é mais indicado. E nesse caso, esses próximos critérios são de avaliação dos aspectos linguísticos, tá? Veja que é avaliado o recurso coesivo, e aqui a gente está falando de um texto de 15 linhas, ou seja, mais recursos intraparágrafos vão ser utilizados, mas também há essa coesão entre os parágrafos, né? Com o uso do portanto, ademais, sendo assim. Então, utilizem bem esses elementos coesivos, tá? Principalmente os referenciais, porque você vai precisar fazer retomadas de ideias. Bom, além do domínio da estrutura sintática, é cobrada pontuação, o uso do vocabulário adequado e também o uso, né, de norma culta na escrita, grafia e acentuação das palavras, tá? Então, tomem cuidado com esses aspectos. Algumas palavras podem, né, ser grafadas de forma errada ou acentuadas incorretamente. Nesse caso, faça a revisão gramatical ao final
antes de entregar, vai ser um texto mais curto, então não deixe de fazer essa revisão gramatical. Tudo bem? Se vocês não souberem uma palavra, terem dúvidas sobre como escrever uma palavra, troca por um sinônimo, tudo bem? Então, fiquem atentos à gramática, isso faz muita diferença na nota final da sua redação. Bom, pessoal, agora eu vou ler com vocês a proposta de redação 2021, tá? Então, a proposta é, na verdade, parte, né, de uma ideia geral da prova, em que você vai ter uma compreensão de um texto, né? E aí você vai produzir um texto dissertativo argumentativo a partir da compreensão do texto base, sobre um tema atual, só que esse tema ele não é dado com uma frase temática, tá? Sempre vai partir da leitura dos textos de referência, tudo bem? Então não temos frase temática na UFPR, temos a leitura de textos de referência, e esses textos é que vão nos dar a temática abordada. Vamos a esse exemplo. Aqui nós temos então a proposta 2021 da UFPR. Veja lá, compreensão e produção de texto. Nesse caso, galera, veja o comando da prova. É muito importante vocês estarem atentos ao comando da prova. Leia o texto a seguir, de autoria de Helen Metz, vice-presidente executiva da Royal... Enfim, não vou ler aqui, meu inglês é muito ruim. Empresa britânica voltada à nutrição e à saúde. Então veja que esse é o primeiro comando aqui, né? A leitura do texto de autoria dessa vice-presidente executiva, tá? Que trabalha para essa empresa britânica. Perceba que é muito semelhante à Unicamp aqui. Você já vai ter que grifar o autor, quem é esse autor, quem ele é, tá? Para quem ele trabalha. Veja que já são informações aqui que nos dão contexto de produção desse texto base. São elementos que servem a referência, né, para esse texto. Então veja que a gente tem um título, Nós somos mulheres na ciência, ou melhor, nós não somos mulheres na ciência, somos cientistas. Esse título ele é bastante revelador da ideia central que esse texto traz, tá? Então nesse caso, sempre que tiver um título, pessoal, bem semelhante a FUVEST, tá? Tentem observar se esse título ele de fato evidencia a ideia central debatida no texto, tá? Então o argumento ou a tese, ela de fato reflete ou se reflete no título, né? Na frase título do texto. Então aqui nesse caso a gente vai ver que de fato resume a tese da autora, né? Da Helen Metz. Por Helen Metz, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui, pessoal, pausem o vídeo para vocês lerem o texto. Eu só vou grifar aqui as ideias principais, tá? Então, veja, lendo esse texto, então espero que vocês tenham já lido, nós temos duas ideias centrais aqui, né? Primeiro, ela que em dezembro de 2018, a Donna Strickland, né, canadense, se tornou a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 55 anos. Então tem uma informação aqui dessa cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Física. Então depois de 55 anos, né, de prêmio, uma mulher ganhou. Nesse dia 11 de fevereiro, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher e das Moças na Ciência, né? Então percebam que junto a essa ideia, na sequência, mais abaixo, ela fala que as manchetes mais recentes, elas foram redigidas de forma diferente. Ou seja, será que elas noticiaram que, olha, uma mulher ganhou o prêmio ou noticiaram de forma diferente? E se ao invés de ser como uma mulher ganhou o prêmio, Donna fosse simplesmente descrita como uma excelente cientista? Eu queria que o gênero dela fosse irrelevante,
que não precisasse ser mencionado de forma alguma, mas em dias como hoje deveria ser. Perceba que aqui ela faz uma afirmação. Pessoal, o que é uma afirmação num texto dissertativo argumentativo? Quando ele aparece no primeiro parágrafo, é uma tese, é uma ideia central que vai ser defendida e desenvolvida pelo autor do texto. Então, nesse caso, a gente tem a tese, né? A ideia central, que é expressa nesse último período, tá? Desse parágrafo. E aqui uma dica para vocês, né? Quando vocês estão lendo um texto, um artigo de opinião, principalmente textos opinativos, tá? As ideias principais, elas geralmente aparecem topicalizadas, né? Ou seja, ou aparecem iniciando um parágrafo ou concluindo um parágrafo, porque naturalmente a gente vai desenvolvendo uma ideia e no final a gente faz uma síntese, nesse caso fechando a nossa tese, no caso eu estou apresentando uma situação inicial, né? Veja, bem característico, né, aqui da redação tradicional, a contextualização do tema e depois eu apresento a minha tese sobre esse tema. No caso, ela faz isso, ela contextualiza o prêmio, né, ligado a uma mulher, um prêmio da ciência ligado a uma mulher e mostra que, olha, há um problema aqui, né, que é justamente as mulheres serem premiadas por serem mulheres, ou melhor, no caso, elas serem aplaudidas, né, não pela sua capacidade intelectual e ao cargo que elas ocupam em relação ao cargo, mas principalmente porque elas conseguiram, né, por serem mulheres, estarem num lugar que não seria de fato muito comum elas estarem, né? Por isso que marca esse gênero aqui. Então veja que ela vai afirmar, olha, eu queria que o gênero fosse relevante, mas ele é relevante porque ele é marcado. Então essa é a tese dela aqui. Se a gente seguir a leitura, a gente vai ver que há uma outra ideia também muito importante quando ela fala que é uma fascinação pela feminilidade, né, nos nossas atuais e futuras cientistas, né, destacando um longo caminho que tem que percorrer para que seja suprida essa lacuna de gênero na ciência, né? Então esse é um argumento que ela vai apontar, ou seja, né, há uma lacuna na ciência que deveria ser preenchido para essas mulheres, mas elas acabam sendo desencorajadas por serem mulheres. Seguindo a leitura desse texto, pessoal, eu não vou ler o restante, tá? Eu só vou grifar aqui mais alguns trechos em que a gente observa ideias centrais, tá? Então, vocês pausaram o vídeo, leram o texto, né? Se não, continuem lendo, porque eu vou grifar mais algumas coisas aqui. E veja, aqui a gente tem um argumento 2, tá? Então, repetidas vezes, os estudos mostram que as mulheres têm muito menos probabilidade de trabalhar. Então, as mulheres têm muito menos probabilidade de trabalhar em campos científicos após a graduação do que seus colegas do sexo masculino. Aqui a gente tem um segundo argumento forte. Então, perceba que o primeiro, ele mostra que por conta de uma ideia de feminilidade, as mulheres ainda não têm acesso, né, a um campo que parece predominantemente masculino, que é o campo científico, né, e mais uma questão que é essa dificuldade de se inserir no campo de trabalho, né, porque há uma menor probabilidade dessas mulheres seguirem nesse campo e conseguirem evoluir, né, porque apesar, né, de terem a mesma formação, né, ainda assim a ciência, né, a probabilidade de trabalhar em ciência é predominantemente masculina. Além disso, pessoal, a gente tem mais uma ideia aqui que a gente poderia até grifar como um terceiro argumento, que é a participação... Deixa eu voltar aqui.
eu acho que eu não vou conseguir voltar, que era a participação das mulheres no engajamento para, de fato, conseguirem, né, se representar e buscar a representatividade. Então, vocês vão ver que nesse final do texto base, você vai ter essas mulheres lutando pela conquista de seus direitos, né, se unindo para uma maior representatividade no campo das ciências. Então, há um movimento de solução do problema, de engajamento. Essas, pessoal, são ideias principais desse texto base. Então, é muito, muito importante que vocês grifem, como eu mostrei, né, esse texto motivador, esse texto base, marquem lá qual é a tese, quais são as ideias principais desse texto, porque vocês vão usar essas ideias na redação de vocês, ok? Beleza. Então veja aqui, ó, continua com o comando da prova, que é muito importante que vocês leiam. Veja, essa é a parte final do comando da prova da UFPR, de redação. Aqui a gente tem, elabore um texto dissertativo argumentativo a partir do texto acima, que nós lemos. O texto deve ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas. A gente vai ver que é marcado na folha, tá? O limite mínimo e o limite máximo, a linha está marcada. Você tem que identificar a tese principal, tá? Explicitar os argumentos que fundamentam essa tese, manifestar e defender sua opinião a respeito. E perceba que aqui, ó, muito importante, os candidatos às vezes vão passar batido por essa informação. Essa tese e esses argumentos são tese e argumento do texto base que você leu. Ou seja, é preciso que seja demonstrado de maneira clara essa tese e esses argumentos, tudo bem? Ou seja, as ideias principais do texto que você leu, o texto base, mostrando uma leitura crítica sua. E depois você vai manifestar a sua opinião. Meu Deus, professor, mas como que eu vou manifestar minha opinião se eu já tenho uma tese que não é minha? Perceba que a sua opinião vai ser uma leitura desse texto a partir do seu olhar sobre a sociedade atual. Então você vai mostrar qual é a relevância do texto motivador, do texto base, para compreender o aspecto que esse texto discute na sociedade atual, tá? Isso é muito importante, uma dica de ouro aqui, pessoal. Como ter uma opinião a partir da leitura de um texto base? Pensa esse texto na atualidade. Ele faz sentido? Ele representa o olhar crítico sobre a nossa realidade e nos permite refletir sobre algo? Vocês concordam com a reflexão que ele apresenta, porque vocês observam a realidade atual e, de fato, aquilo que ele afirma é uma questão muito relevante. Então, vocês vão mostrar isso, mostrar sua opinião e usar exemplos para embasar essa opinião, mostrar como esse texto é relevante na atualidade. Importante, né? Respeitar o gênero textual solicitado. E aqui, galera, veja a pauta de avaliação. A gente tem a tese e os argumentos que nós grifamos, né, lá no texto base. E aqui a gente tem descrito esses 3 argumentos juntamente com a tese principal, que vocês vão ter que apresentar na redação, na primeira parte da redação, que é, de fato, a apresentação do texto base, seguindo com a sua opinião a respeito desse texto. Vamos ver como se faz isso? Então, vamos ler um texto nota máxima. Galera, aqui a gente tem uma redação nota máxima, veja lá, 30 pontos na UFPR. Vou apresentar aqui a vocês esse texto. A gente vai grifando alguns aspectos, tá? E se vocês quiserem, pausem o vídeo para ler o texto antes dos meus comentários. Mas vamos lá. Então, o candidato começa dizendo: a desigualdade de gênero em pleno século XXI
dificulta a ascensão de mulheres em esferas comumente ocupadas por homens, como a ciência. Perceba que aqui o candidato ele fez uma paráfrase, né? Escreveu com as palavras dele, mas na verdade é uma síntese da ideia central do texto base. É basicamente o que a autora defende, né, no seu texto como ideia central, como tese. Então ele começa fazendo uma síntese da tese da autora do texto base. E ele justamente vai fazer a referência direta à autora na sequência. Então, ponto, né, depois dessa referência direta à ideia central, à tese da autora do texto base, ele faz a referência a esse texto. Eis o que Helen Metz, vice-presidente executiva da empresa britânica Royal, criticou em seu texto Não Somos Mulheres na Ciência, Somos Cientistas, publicados no site tal, ao responsabilizar a misoginia pelos maiores desafios que mulheres sofreram em seu desenvolvimento profissional comparados aos dos homens. Ponto. Veja, galera, que além da referência direta, que é obrigatória, tá? Essa referência ao texto motivador, porque aqui vocês vão ter que apresentar as ideias principais desse texto, perceba que aqui já é demonstrada uma leitura crítica do texto motivador, uma vez que o candidato ele se apropria de outras palavras que, de fato, sintetizam as ideias desse texto. Então, quando a gente vê lá uma discriminação, uma segregação das mulheres, uma marca de gênero ali com a ideia, né, do prêmio ser entregue a mulheres, isso mostra uma misoginia latente nessa sociedade. E o autor aqui, ele, né, o candidato, ele deixa claro, né, essa ideia da misoginia, mostrando que ele está fazendo uma leitura crítica, né, desse texto base. Então, além de mostrar as ideias principais desse texto, ele vai usando aqui algumas palavras a mais que de fato sintetizam as ideias centrais desse texto. Então, veja que interessante. E olha só os recursos coesivos também, ó. Nesse viés, retomando as ideias que foram apresentadas anteriormente, e veja que ele vai novamente usar outras palavras também, né, desse campo semântico, né, da misoginia, da questão de preconceito de gênero e etc., mostrando uma leitura crítica do texto base. Veja, nesse viés, Metz reforçou sua ideia ao citar a retrógrada necessidade de adicionar o gênero da vencedora do Prêmio Nobel de Física em 2018. Veja, retrógrada já é uma avaliação que o próprio candidato faz da ideia que foi apresentada no texto base. Ou seja, ele está dialogando aqui com o texto base, fazendo uma leitura crítica desse texto e mostrando que entendeu o texto, né? Ou seja, para a autora do texto, de fato é uma ideia retrógrada, é uma ideia tradicionalista, poderíamos dizer até patriarcal, né? Machista. E aqui ele usa retrógrada, né? E aí vejo que na sequência ele diz, em meio a isso, olha, prestem atenção nos usos coesivos, sequenciais e referenciais, tá? Veja que aqui ele retoma, em meio a isso que foi dito antes. Sempre importante, na passagem de um período a outro da redação, vocês fazerem essas retomadas do que foi dito, tá? Referente ou em meio a isso, é imprescindível ressaltar que o machismo, olha só a manutenção temática, né, da ideia central desse texto com a opinião do candidato. Veja que não foi falado machismo naquele texto base, mas o candidato trouxe agora a sua opinião. E a sua opinião ela aparece aqui no final da apresentação, articulando essa opinião ao texto base. Então veja, em meio a isso, as ideias do texto base, é imprescindível ressaltar que o machismo é uma ferramenta ideológica segregacionista e ilógica, a qual precisa ser separada, ou melhor, superada, por meio de processos legais educacionais, a fim de instaurar a igualdade de gênero na era digital. Perceba que o texto motivador, se vocês pausaram o vídeo e leram,
ele trabalha ali com ativismos, né, com uma postura que visa tomar atitudes para resolver o problema da representatividade de gênero, né? Então, há essa ideia de uma proposta de solução e ele vai se apropriar dessa ideia para embasar a sua tese, tá? A sua opinião, a partir de argumentos que vão mostrar essas soluções, tanto no contexto legal quanto educacional. Esses são os dois argumentos principais, tá, que o candidato vai usar para embasar a sua opinião. Tá? Então, isso é que a gente vai ver ele desenvolver na sequência do seu texto. E veja que tem que ser uma sequência curta, tá? Ele vai ter que, então, justificar a partir de repertórios, ideias, esses argumentos, a fim de defender essa sua opinião sobre o texto original, texto base. Nesse caso, ele vai abandonar um pouco o texto base agora, por enquanto, tá? Para desenvolver um pouco as ideias dele. Veja na sequência, ele diz: dessa forma, olha lá o elemento coesivo sequencial. Dessa forma, mesmo que homens sejam maioria no âmbito político, isso ele entendeu do texto base, as mulheres precisam se mobilizar em prol da busca pela garantia plena de seus direitos. Perceba, quando ele fala isso, as mulheres precisam se mobilizar, ele está concordando com o texto base, tá? Mas ele vai trazer a própria perspectiva dele, a opinião dele, a partir de outras referências. Veja lá, outros repertórios podem ser usados aqui. Então, assegurados pela Constituição Cidadã, promulgada em 1988. Um exemplo disso é a música Desconstruindo Amélia, composta pela artista Pitty, a qual escancarava a disparidade de gênero e clama pela união feminina contra o patriarcado. Perceba que aqui ele traz, então, um outro repertório e ele explica esse repertório, né? Diz que, olha, a música escancara a disparidade de gênero e clama pela união, né, feminina. Por isso que é importante e é um exemplo, tá, desse engajamento que ele apontou anteriormente. E que, de fato, mobiliza um aspecto legal. Perceba que tanto o aspecto educacional e também legal já foi apontado aqui. O legal a partir da Constituição, né? E olha lá, o educacional vai aparecer na sequência, né? Então, além disso, é fundamental para a superação dessa condição injusta que, olha só, a retomada da condição injusta que ele já apresentou anteriormente, tá? E que já foi também retomada aqui a condição do patriarcado, marcado pelo patriarcado, né? Dessa disparidade de gênero, essa condição injusta. Olha, as retomadas de ideias são muito importantes aqui, a partir de sinônimos ou expressões equivalentes. E aqui ele fala, sejam incluídos nas escolas, ó, o educacional aqui, ó. Perceba, o mesmo campo semântico, educacional, escolas. Dessa forma você tem um desenvolvimento, né, da ideia principal que embasa esse argumento. E aí perceba, ele termina no ambiente de trabalho, projetos que visem a desconstrução do machismo na sociedade contemporânea. E ele conclui, portanto, conforme analisado por Helen Mitz, e aqui é muito importante, tá, galera? Vocês não podem deixar de retomar a ideia central, o texto, né? Ou seja, a base temática e argumentativa, né, da sua redação, que é justamente o texto base. Então, você tem que mostrar que, olha, conforme analisado por Helen Mitz, concordando com a Helen Mitz, a desigualdade de gênero, que é essa ideia central desse texto, né, você, então, afirma que precisa ser combatida para que mulheres possam, né, viver sem precisarem reafirmar suas habilidades, só por serem mulheres, né? E aqui você tem, então, uma síntese, tanto da ideia central do texto base, que foi desenvolvida e apresentada ali na introdução, na apresentação, melhor dizendo,
e uma conexão aqui com a opinião sua que você embasou e justificou, né? Perceba a leitura de mundo aqui, né? O candidato ele trouxe essa leitura de mundo atual com a música da Pitty e com a referência à Constituição Cidadã para mostrar a relevância de fato desse texto base, que ele analisou muito bem e apresentou essa análise na apresentação da sua redação. Galera, aqui eu vou mostrar uma estrutura textual, então, na UFPR, a partir dessa redação nota máxima, que é uma estrutura que a gente tem que adotar num texto tão curto, tá? E um texto que é, de fato, uma prova de compreensão e leitura crítica de um texto base. Então, veja, qual a estrutura? Primeiro parágrafo, você pode até desenvolver a sua redação em 3 parágrafos ou mais, diria que 3 já é o suficiente, tá? Para 15 linhas. Então, o primeiro parágrafo é um parágrafo que você vai apresentar um tópico frasal com a ideia central, a tese, que não é a sua tese, tá? É a tese do texto base, a ideia central do texto base que você está lendo. Ou seja, o que defende, qual ideia principal defende o texto que você está avaliando, que você está lendo, né? E, além disso, você vai apresentar uma referência direta a esse texto base, a esse texto que tem, né, um autor, um título, um ano de publicação, um local de publicação. Além disso, nessa primeira parte da sua redação, você vai apresentar os argumentos principais do texto base, tá? Os argumentos principais desse autor que vão, de fato, justificar ou defender a sua tese. Não é ainda a sua como candidato no vestibular, mas é a tese do autor do texto que você está lendo. Os argumentos que embasam essa tese também devem ser resumidos, sintetizados por você na introdução. Na sequência, você vai fazer o desenvolvimento, tá? E esse desenvolvimento, ele visa retomar o texto base, tá? A referência, como nós vimos lá, ele nesse viés, a partir do que afirma a autora, você vai apresentar a sua opinião. Aqui sim vai ser uma sua tese, né? Mas a sua tese, entre aspas, é a sua opinião, que vai ser justificada a partir de argumentos também. E lembrando que esse desenvolvimento, você pode, ao final do primeiro parágrafo, tá? Que vai ter aí umas 5 linhas, você vai apresentar já os 2 argumentos que embasam essa sua opinião. Então, no caso, olha, é preciso lutar contra, né, a desigualdade de gênero para que seja conquistado no âmbito legal e educacional essa representatividade. Ou seja, o âmbito legal e educacional são os 2 argumentos que embasam essa necessidade de representatividade, de luta pelo direito à igualdade. Então, nesse caso, são os 2 argumentos, podem ser apresentados na apresentação, também no final, né? E retomados e desenvolvidos aqui no desenvolvimento, tudo bem? Mas esse desenvolvimento é muito importante, que seja apresentado uma opinião, um ponto de vista seu e os argumentos desenvolvidos aí. E a conclusão, galera? A conclusão, você vai fazer uma retomada da ideia do autor ou do autor mesmo, né? Às vezes, se a ideia já foi apresentada de forma clara, né, anteriormente, a tese, é só uma retomada do próprio autor, dizendo, olha, como ele afirmou, como ele defendeu, e aí a sua opinião, que de fato é uma opinião que está, né, relacionada, dialoga com o texto base, e que você, nesse momento, pode apresentar um fechamento com uma constatação e também uma perspectiva sobre o tema para o futuro, tá? Então, pessoal, essa é a estrutura textual da prova de redação da UFPR. Isso vocês aí vão desenvolver em 15 linhas, tá? Só para concluir esse vídeo, veja que
aqui a gente tem novamente essa redação de 30 linhas. E aí, o que a gente tem? Olha lá. Agora que a gente já conhece a estrutura, avaliem comigo. Apresentação, com o tópico frasal, com a ideia central do texto base, sobre o qual você vai falar ou fazer um resumo, né, das ideias principais nesse primeiro momento, fazendo uma referência, né, ao autor e aos dados, tá, desse texto. A sua tese, ou melhor, a sua opinião sobre a tese do texto base vai ser apresentado no final desse parágrafo de apresentação, né? E também os argumentos podem aparecer aqui, como eu tinha mostrado lá anteriormente, e vão ser desenvolvidos no desenvolvimento, que é a segunda parte dessa redação. Então, veja que a apresentação, desenvolvimento, um parágrafo só. Ou seja, os dois argumentos, eles vão ser apresentados de forma mais sucinta, tá? No mesmo parágrafo. Aqui vai ser um outro exemplo, tá? Que eu vou deixar para vocês pausarem o vídeo e lerem, que é também a mesma estrutura. Eu só queria chamar atenção para esse aspecto. Lá, né, no texto que a gente avaliou, eram 3 parágrafos, e aqui a gente tem 2 parágrafos, um grandão, que eu diria que é um único parágrafo com 2 partes, ou seja, a apresentação e o desenvolvimento da opinião, das ideias do autor, relacionando dados. E aqui a gente vai ver nesse texto que você pode retomar mais algumas ideias do texto base e relacioná-las com a sua opinião, tá? Então, usando o texto base como exemplo da sua opinião, do seu argumento. Então, o texto base ele vai ser uma recorrência, tá? Na sua redação. Vai ser um elemento que vai aparecer várias vezes. E o fechamento, né, a conclusão, é sempre uma retomada da ideia central do texto motivador e da sua ideia principal, da sua opinião, sempre de forma sucinta, tá? 2 linhas, 3 linhas, no máximo é a conclusão. Ok? Então, essa daqui é uma redação nota máxima também. Veja lá que são 30 pontos. Eu vou deixar para vocês uma redação abaixo da média, que eu não vou avaliar com vocês, mas eu queria que vocês observassem que esse texto, ele além de usar a primeira pessoa, ele vai ir contra o texto base. Tudo bem ir contra o texto base. A questão é, você precisa justificar, né, por que você está indo contra, e também você precisa, de fato, entender esse texto base e mostrar que você leu bem o texto base, ou seja, as ideias principais desse texto base, né, a sua tese, os argumentos têm que estar apresentados de forma clara para mostrar que, olha, você não concorda, mas você entendeu esse texto. Quando a gente lê essa redação, a gente vê que em alguns momentos o candidato ele mostra uma certa imprecisão na compreensão desse texto base. Então, pausem o vídeo e fiquem com a leitura desse texto, tá? Para vocês verem o que não deve fazer. Além desses pontos que eu mostrei, apontei para vocês em relação à compreensão do texto base e também da argumentação, faltou aqui justificativas, explicações, exemplificações do que o candidato está afirmando como sua opinião. A gente tem alguns erros aqui, gramaticais também, tá? Então, isso pode também ter contribuído para o decréscimo da nota. Não vou sinalizá-los aqui, mas já aponto que há alguns desses erros, tá? Por exemplo, ressaltar com S só, né? Ressalta aqui no final, né? Entre outros, não muitos, mas pode ser também que seja descontado esses pontos. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, deixa um like nesse vídeo
e se inscreva no canal, galera. Então, até a próxima e tchau!